canal. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira antiquíssima que surgiu em 1970, que é a famosa brincadeira do compasso. Quem conhece? Vamos deixar bem claro aqui que não vamos focar no espírito. Simplesmente vamos falar como que é. Porque, pra mim, isso é uma lenda folclórica. Nossa, lenda urbana folclórica. Isso, tá? pra mim é porque, gente, sério, sei lá. Não sei, mas Eu acredito mais na brincadeira do compasso do que copo de Churchill. eu acho que a do copo ainda é pior. Ai, eu já escutei bastante histórias, por isso que eu falo que é Folclore. Lenda Por isso urbana. por isso que eu falo que é lenda urbana, porque eu escuto muito comentário, mas nunca aconteceu comigo. Então vamos E lá. eu também não faço mais isso porque minha religião também é minha. Então eu fiz muito também, até a brincadeira do copo, teve uma época que eu fazia, eu adorava. Ai, graças a Deus não aconteceu nada de errado comigo, vamos lá. A brincadeira do compasso é da seguinte maneira: em uma folha, aqui foi feito meio na gambiarra, não reparem, você vai escrever o alfabeto, todas as letras, porque de acordo com a história, talvez ele fale inglês, espanhol, então em outros idiomas tem X, Y, W, a palavra sim e não, e números do 1 ao 9 e acrescente o 0. Aí, Assim. o compasso, você vai colocar ele tipo aqui no meinho. Galera, como a gente só tá explicando mais ou menos, assim, eu vou ser bem sincera, tem gente que utiliza a Bíblia e vela, tá? A gente só tá falando, só explicando, e também não é pra vocês fazerem em casa, ok? E presta atenção. É só uma explicação. Não é que exista coisas sobrenaturais, mas que também não exista. As pessoas precisam entender que não brinca com o que não se conhece. Exatamente. Porque tem altas histórias absurdas de pessoas que fez brincadeira do compasso, brincadeira do copo e realmente aconteceu coisa séria. Isso é verdade. E, tipo, não é de mentira. Aconteceu coisa séria de verdade, Isso que eu pessoas falo. morrer, acidentes absurdos, possessão. Não é brincadeira. Isso aconteceu de verdade, tá? Então, você coloca o Até compasso eu aqui. tenho história, depois eu conto história. Pode colocar. É Tudo bem. compasso, tá? Não, Então vamos lá, eu sei que coloca o dedo assim, gira. Aí você faz tipo uma pergunta, tipo assim, tem alguém aqui? Anybody's here? Anyway? Somebody's here? Você não quer falar? E assim vai, tá? Todo mundo faz pergunta. Isso, aí tá? normalmente Até vai responder. girando, aí tipo, normalmente o compasso ou ele vai lá, ele vai parar no não, ou ele para assim no sim, mas aqui ele sempre tá parando no não, e é só Ou pôr ele o tá dedo, pra lá, então isso quer dizer que... entendeu? É só isso daqui, ó, colocou o dedo e espera. Entendeu? Tipo, tem alguém presente aqui? Alguém? Ou seja, isso mesmo. Bom, estamos encerrando a brincadeira por aqui. Eu vou contar, tá? Porque eu acho que... Nós fechamos. Brincadeira Eu tinha... acabou. É. Ah, e assim, quando você for fechar o compasso, tem que pedir licença e você pode fechar o compasso. É isso. Eu tinha 13 anos. Eu não brinco muito com isso, que eu vou ser sincera. Eu sou do candomblé. Pode julgar, fica à vontade. Quer falar alguma merda, fala aí embaixo. Foda-se. Literalmente. E assim, eu escutava muito da minha mãe. Ah, não brinca com isso, menina, que não sei o que. Você é do candomblé, que não sei o que. Isso pode atrapalhar um pouco pra você. E assim, na verdade né? Um pouco porque nós canalizamos uma energia totalmente diferente. E assim, eu tinha 13 anos, eu morava num condomínio em São Bernardo do Campo. E a vaga dos carros era bem sinistra, a garagem. Então a gente marcamos pra você ali, uma brincadeira do compasso. Sério, eu nunca mais entrei naquela garagem. O que aconteceu? Luzes piscavam, assim, horrores, tá? E assim, ó, até arrepio. Tinha aquele sensor de passar, né? Quando você passava, tal, acendia a luz. A gente esperava toda a luz apagar e sempre ficava sentada perto do elevador. O sinistro é quando o elevador descia pro subsolo e não tinha ninguém dentro e começava a piscar o elevador. Era muito sinistro. Minha irmã passou por isso quando ela tava comigo, então é sinistro pra caralho. Desculpa, palavrão.
Então, aí a gente fez a brincadeira. Sério, gente, eu fiquei uma semana sem dormir direito, tá? Fiquei uma semana mesmo sem dormir direito. E um dia minha mãe não estava em casa, porque geralmente minha mãe trabalhava. E tava eu e minha irmã. E eu tinha gato, tinha um monte de animal. E dizem que geralmente gato sente presença, alguma coisa assim, de espíritos. E eu tava agachada, pegando a roupa. Tava na lavanderia abaixada, pegando roupa. Nisso, que eu vi uma sombra, corcunda, totalmente corcunda mesmo. Credo. Indo em direção à porta, indo embora. Gente, eu não me caguei ali porque Não tinha mais cocô no reserva. eu fiquei em choque, literalmente. Eu chorei por uma semana, minha mãe me proibiu de fazer esse tipo de brincadeira. Assim, eu só tô fazendo esses vídeos com a Lika porque eu acho interessante passar isso pra você, porque essa brincadeira do compasso foi aqui no Brasil, iniciou aqui no Brasil. 1970. Do Charlie é americana, geralmente. Acho que Mas é da Espanha. é da Espanha? Acho que é, não tenho certeza. Eu tenho certeza. Quem souber, deixa aí embaixo. Então, assim, virou uma coisa, como que você falou? Um viral? Não é viral, é questão de quando você conta história. Lenda. Virou uma lenda. Então esse vídeo é mais uma lenda, né? Pra contar uma lenda e mostrar como que é feita a brincadeira, mas eu aconselho não fazer, entendeu? Em casa, nada. É só uma forma de mostrar pra vocês mesmo. Aconteceu comigo, eu fiquei uma semana depressiva, uma semana sendo assombrada, mas a questão, eu acho que até por questão de religião, sei lá, não sei, galera. Vou ser sincera com vocês, eu não sei, mas eu não aconselho. É umas brincadeiras que eu não aconselho fazer. Até do copo também, eu escutei muita história que o copo perseguiu a pessoa, estourou na parede. Tem essas histórias absurdas e tem algumas que são verdadeiras, porque tem um grupo de amigos meus da época de escola que a gente queria muito fazer, mas a gente não conseguiu. E um dia juntou todo mundo pra fazer essa brincadeira, eu não estava, eu não lembro porquê. Eu não estava, mas eles chegaram a gravar vídeo, fizeram a brincadeira do copo. E realmente aconteceu algumas coisas esquisitas. O copo, mesmo que o pessoal não estava com o dedo em cima do dono, de acordo com a história deles, o copo se mexeu. Tempos depois o copo estourou. Uma das meninas torceu o pé e teve uma fratura exposta. No mesmo dia, o outro menino ele bateu o carro, por pouco não deu PT. Então assim, toma cuidado, porque mesmo que seja brincadeira, possível lendas urbanas, você não sabe o que você está invocando. Você não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o que existe do outro lado, gente. Mesmo que vocês não acreditem em espírito, a gente não sabe. Assim, é que você, vamos supor, depende do local que você escolhe. Já pensou vocês no cemitério? Mas eu não faço Entendeu? nunca e eu adoro coisa de terror. É isso que eu te falo, a questão que eu falo. Aonde você canaliza a energia da pessoa, onde você pega a energia da pessoa, entendeu? Em cemitério, ou no hospital de louco. Nossa, deve ser muito louco fazer. Você não precisa fazer nada, se você for lá filmando já começa a brotar espírito, coisa. Entendeu? Então, assim, vai muito também da cabeça da pessoa e eu acredito que acontece. E tem outras brincadeiras, mas a gente preferiu não fazer, porque a gente realmente acredita em espírito nessas coisas. Espírito. Nossa, tá arretado, R. Gente, eu puxo muito R. Vice, puxo muito R. Eu acho muito engraçado. Tá A bom. gente acredita e a gente achou melhor não fazer. E também tem crianças em casa, não seria Exatamente. bacana. Isso é uma coisa muito interessante de falar. Crianças são criaturinhas de seres puras e com energias Consegue ver muito muita boas, coisa, tá? tá? Tem luz demais. E às vezes, assim, esses tipos de merda que nós puxamos nesses papéis, não desliga não, tá? Ela tá assistindo, não tá acontecendo nada. É minha filha. Então, Tome coisas cuidado. sinistras estão acontecendo. Desligaram o fio do computador, tô zoando. É isso que eu tô falando lá. Ela pisou no fio. Então, galera, Fora que tem a brincadeira do copo, né? Que a gente Não, não vai resolveu mostrar, fazer, não. a gente não quer. E uma outra que chama The Midnight Game, que a gente não quis fazer, também não tem como. E eu sou meio cagoninha, mesmo gostando bastante. Então, galera, não se assustem que é meus filhos em casa, que nem a gente tinha falado. Aí E não aconteceu nada, voltando, tá? É a brincadeira do Midnight Game. Tem até um filme, quem quiser assistir. Funciona da seguinte maneira a brincadeira. Tem que esperar dar meia-noite,
Eita, pô. Aí você acende uma vela em cada entrada de, por exemplo, na entrada do banheiro, na entrada do quarto, na entrada do outro quarto, na entrada dessa daqui. Isso, você segura cada integrante da brincadeira uma vela. Aí você vai do lado de fora da sua porta, você fecha a sua porta. Você vai bater, se eu não me engano, 24 vezes na porta, tá? E também você tem que escrever todos os participantes, o seu nome e sobrenome num papel e colocar, tipo, ou um pedaço de cabelo, ou sua saliva, ou uma gota de sangue. E você vai colocar do lado de fora da porta enquanto você bate. E a 24ª batida nessa porta tem que ser à meia-noite em ponto. De acordo com a história, a vela vai se apagar. A vela apagando, todos acendem a sua vela novamente e entram na casa. Entrando na casa que começa um jogo super divertido, todo mundo cagando, porque não pode acender a luz até as 13h33 da manhã. Só vai ficar a luz das velas. Aí o que acontece? De acordo com a história desse jogo, do filme, o moço do Midnight, o monstro, o demônio, não sei descrever, o lugar que ele for apagando a vela é o lugar que ele está saindo, entendeu? Então se ele, por exemplo, a vela do banheiro apaga, ele saiu lá do banheiro, se a vela do quarto apaga, ele sai do quarto, e pra você se proteger dele, você faz um círculo de sal grosso no chão e você fica dentro daquele círculo até as 3h33. Tem alguns youtubers que fizeram essa brincadeira e aconteceu coisas bizarras. Ele colocou em cada cômodo da casa uma câmera. E se eu não me engano foi o Ambu Play que fez essa brincadeira e o outro eu não lembro. Eu quero assistir. Assiste, eu vou ver se eu deixo o link dele aqui desse jogo. E realmente deu um pouco de medo, porque teve horas que passou alguns vultos na câmera. Teve um momento na cozinha que ele estava no círculo de sal grosso e na cozinha o copo caiu sozinho de cima da pia. Então assim, tá tempo de fazer esse círculo? sem graça. Maria, eu não sei nem o que acontece, a pessoa fica possuída. Ia dar um filme de terror da hora. Mas é que eu acho que ele faz antes de começar a brincadeira, o círculo. Acho que ele já deixou pronto. Tipo, é como se fosse um jogo de sorte. Joga bola e a sorte tá lançada. E todo mundo tem que achar o círculo. Não, você faz, você vai saber onde tá o círculo. Você sabe, você fica lá. Mas eu não entendi o intuito da brincadeira. Porque você vai ficar invocando um espírito, um demônio dentro da sua casa. E você tem que ficar da meia-noite até as 3h33 da manhã num círculo de sal grosso, no escuro, sem poder acender a luz até as 3h33 da manhã. É macabro, gente. Olha que eu fiquei assim com medinho, então... Daria um bom quadro no nosso canal, né? Sobre Se lendas. vocês gostarem, a gente pesquisa Lendas mais. urbanas. Lendas urbanas, brincadeiras. Não doidas. vamos fazer, só vamos nos Mostrar mais ou menos igual a gente fez, tá? Não queremos fazer e acontecer coisas, porque sabe Deus que Nós acontece. acreditamos, então. A gente não quer invocar espírito nenhum. Venho, gente. pelo amor de Deus, já Blood basta. Mary também, pra quem não conhece, é aquela do espelho que você vai no banheiro, aí você acende e apaga a luz 3 vezes e você fala 3 vezes de frente pro espelho, Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Isso com a luz apagada. Aí, de acordo com as lendas, com as histórias, ou a luz se acende, ela aparece no espelho, alguma coisa desse sentido. Seria legal fazer isso no espelho da faculdade. Nossa, aí ninguém fica É mais. enorme o espelho, gente, vocês não têm noção. Cabe umas 10, quase 10 pessoas. Assim, Só agora nós tiramos foto e mostro pra vocês. É grande. É macabro. E é uma brincadeira que várias pessoas. É a famosa loira do banheiro, tá? Pra quem não conhece, Blood Mary é a famosa loira do banheiro. E é uma brincadeira meio sinistra, porque assim, espelho já é uma coisa muito estranha. Você vai ficar invocando pessoas, acendendo, pagando luz aí, depois brota assim, no espelho, um treco. Não. Gente, não rola não, mas são brincadeiras que as pessoas fazem. Umas dizem que é pura mentira, que não acontece bosta nenhuma, invenção. Tem outras que acontece, já teve Vai até o grau, né, do filmes. que você acredita ou não acredita, né? Porque tem pessoas que não entendem também a seguinte situação. Ela faz uma brincadeira do copo, ela não acredita no espírito. Pode ser que não apareça espírito, mas de repente ela começa a ter várias doenças. De repente ela perde o emprego, sem mais nem menos, as condições financeiras, de saúde, várias coisas começam a acontecer. E ela não se tocou que de repente pode ter por essa brincadeira. Assim, existe, gente? Sim. Tá? Mesmo que vocês não acreditem, sim, existe isso. Nem sempre vai pular um espírito, alguém vai ser possuído. Existem outras coisas horríveis que pode acontecer na sua vida e você não se tocou que foi devido a alguma brincadeira errada. Aí, galera, essa brincadeira aí não é legal praticar, mas tá aí explicando pra vocês um pouquinho, tá bom? Mesmo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Beijo. igual